Cicinho. Eu vejo a Vanessa, do Caio Salgado. Bom dia, doutor Pedro, representando o vereador doutor Marcos Pontes, presidente. Obrigado, viu? Eu vejo, então, doutor Pedro no Marcos Fontes. Vejo também senhora Fátima. Senhor Marcos, representando Eduardo Vidosky, correto? Marcos Moreira? Correto, senhor presidente. Bom dia a todos, a todas. Exatamente, sou assessor do Beto Vidosky. Muito bom dia, bom trabalho. Marcos Moreira, correto? Perfeito, senhor presidente. Ô, presidente, só para descontrair um pouco, tem o meu sobrenome, mas não é parente meu, não. Só amigo mesmo. Acho que ele está mais bonito que você, viu, Cicinho? Ah, eu tenho, pô. Aí tá em primeira classe, entendeu? Estamos agora, chegando. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Vereadora Thaís Pinello, presente. Vereadora Thaís Pinello, presente. Ao longo da audiência, o meu assessor Luciano irá me substituir, tá? Ok. Muito obrigada, presidente. E um bom dia a todos. Bom dia. Quem mais está presente na sala virtual? Bom dia. Bom dia. É a Mônica Silva, assessora do Américo Escucuglia. Bom dia a todos. Mônica Silva. Isso. Obrigado, Mônica. Bom dia. Bom dia, Vanessa, do Caio Salgado. Caio Salgado, doutora Vanessa, bom dia. Bom dia a todos. Vejo também uma senhora com o nome Fátima. Qual vereador, senhora Fátima? Fátima, assessora do professor Rodney. Fátima, assessora... Professor Rodney. Ok. Vejo também aqui conectado uma conexão com o Fábio Soares, uma com o Jander, outra também como Fernanda. Estão na sala virtual? Sim, bom dia. Fernanda, das Mulheres por Mais Direitos. Fernanda, representando a vereadora Bruna. Professor Jander está na sala? Vou marcar aqui como presente, depois a gente confirma. Fábio Soares também estava conectado, saiu. Vou marcar aqui o Fábio Soares provisoriamente. E ao longo da sessão a gente vai verificando corretamente. Vamos começar a mesa? Pessoal, a gente vai iniciar agora a abertura da conexão online à população. Apenas registro a regra, que ao final da audiência abriremos para perguntas e dúvidas. Em primeiro, os vereadores, em segundo, assessores, em terceiro, o público conectado na rede da Prefeitura e da Câmara Municipal. Ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa audiência pública. Bom dia a todos que nos acompanham. Sou o vereador Daniel Córdoba e presidirei a audiência de prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Primeiramente, agradecemos a presença do secretário municipal da Fazenda, Jefferson Cine da Costa. Muito bem-vindo, secretário, mais uma vez à nossa casa. Obrigado, vereador. É sempre um prazer. Espero conseguir passar os números e a realidade fiscal do município para todos que nos assistem.
que está aqui conosco neste plenário. Agradecemos também os senhores vereadores que acompanham a transmissão desta audiência pública por videoconferência. A senhora Mônica Silva, representando a Américo Escucúlia, Marcos Moreira, representando Beto Vidoski, senhora Fernanda, representando Bruna Chamas, senhora Vanessa, representando Caio Salgado, Cicinho Moreira, Fábio Soares, senhor Pedro, representando o Dr. Marcos Fontes, vereador Gilberto Costa, vereador Jander Lira, senhora Fátima, representando o professor Rodney, e vereadora Thais Pinello. Agradecemos também às autoridades, imprensa e público que acompanham essa transmissão ao vivo pela página oficial do Facebook. A Comissão Mista Permanente da Câmara realiza esta audiência em atendimento à Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Pedirei aos vereadores que queiram fazer os seus questionamentos para que sinalizem. Eu irei anotar a sequência daqueles que se inscreverem e irei passando a palavra aos nobres colegas logo após a fala do secretário. Em seguida, os assessores também poderão trazer as suas dúvidas. E, por fim, passarei as perguntas ao público, que poderá fazer os seus questionamentos na sessão de comentários dessa transmissão. Passamos agora a palavra para o secretário municipal da Fazenda, Jefferson Cine da Costa, para fazer a sua apresentação. Por favor, secretário. Bom dia novamente. Cumprimentar aqui o vereador Daniel Córdoba, que preside essa audiência, dizer que sempre um prazer voltar a casa, prestar conta e apresentar para a sociedade, para os colegas vereadores, a realidade fiscal do município. Cumprimentar aqui os vereadores, presentes e representados, de modo especial o nosso líder de governo, Gilberto Costa, e público que nos assiste, imprensa, e iniciar de forma muito assertiva a nossa apresentação e, no final, como sempre, colocar inteiramente à disposição para as respostas e, eventualmente, respostas que não tivermos, como de costume, a gente encaminha a posteriori à presidência da comissão. Então, nós estamos aqui hoje para falar do primeiro quadrimestre de 2021, é a primeira prestação de contas deste mandato que se inicia. Nós estamos trazendo aqui os números incorridos entre 1º de janeiro de 2021 e 30 de abril de 2021, na mesma linha da colega secretária Regina Maura, que esteve aqui ontem apresentando o mesmo período, no entanto, num recorte exclusivamente direcionado à saúde. Bom, temos que comparecer aqui no mínimo 3 vezes para prestar contas da gestão fiscal, então, nos meses de maio, no mês de setembro e no mês de fevereiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal nos obriga a trazer os números a essa casa e submeter aí ao debate dos colegas vereadores. A gente abre mostrando a receita do município, a arrecadação do município para o primeiro quadrimestre, essa que está na tela. Eu quero destacar aqui, como de costume, as maiores, né, as grandes fontes arrecadatórias do município. A nossa principal fonte arrecadatória continua sendo as transferências correntes, aqui muito bem representada, muito bem concentrada em ICMS, IPVA, Fundeb, enfim, as receitas que vêm de fora e que têm íntima relação com atividade econômica. Em segundo lugar, a gente tem a receita tributária, a receita própria do município, a receita que ele mesmo arrecada, ele mesmo gerencia. A receita tributária são os impostos, as taxas, e que estão aqui remetendo a 217 milhões para o primeiro quadrimestre. E para a administração indireta, para as autarquias e fundações, a gente tem o destaque da receita de serviços. O que é essa receita de serviços? Basicamente, a receita de serviços da universidade, a receita de serviços educacionais, que também, para o município como um todo, é bastante representativa. Então, o quanto a prefeitura arrecadou neste primeiro quadrimestre? R$ 484.942.022,74. O quanto as autarquias e fundações arrecadaram? R$ 122.608.581,78. Quanto foi a arrecadação geral de São Caetano,
compreendendo prefeitura, autarquias, fundações. 607.551.604,52 centavos. Quais as nossas principais receitas e qual a performance delas ao longo dos últimos 4 anos? Então, nós temos aqui o ICMS, que é a principal receita do município. O ICMS, para o mesmo período, sempre para 30 de abril, em 2018, ele arrecada 99 milhões, vai a 120. A gente sofre uma queda nele aqui já nos primeiros meses sentidos de pandemia. Então, quando a gente olha para o mês de abril de 2020, em que a pandemia já estava instalada, a gente percebe nitidamente aqui já o primeiro impacto dele, a gente vai a 113 milhões, e agora parece-nos, né, dar sinais de recomposição, a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, 128 milhões de reais para ICMS nesse exercício de 2021. O IPTU segue a mesma retórica, ele sofreu um decréscimo em 2019, 2020, e começa a se recuperar agora em 2021, 91 milhões e meio. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, permanece estável. Aqui é bom a gente destacar. A cadeia de serviço ela é muito sensível, ela é muito volátil a oscilações de ordem econômica. Então, ela ainda não apresenta sinais de franca recuperação. Mas, se a gente olhar de 2019, 2020, 2021, a gente consegue perceber tranquilamente que ele está estável. Poderia ter caído, sim, mas está estável. Então, é um ponto de atenção. Fundeb, a gente sai de 28 milhões em 2018 para 37 milhões, quase 38 milhões em 2021. Esse aqui é um fundo para manutenção da educação básica. Ele é direcionado para pagar uma parte da folha da educação. É outro ponto que a gente destaca. A São Caetano aplica muito em educação, muito recurso em educação, e o Fundeb ele é um pedaço do recurso que financia a educação do município, notadamente na folha de pagamento. Fundo de participação dos municípios, ele sai de 22 para 22 milhões em 2018, ele vem aqui na casa de 24 milhões em 2019 e 20, agora bate 29 milhões e 600. E, por último, aqui como destaque, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos, né, que vai a 12 milhões em 2021. Ele fura aí a linha da previsibilidade, mas eu já quero adiantar. Foi um movimento pontual de um grande empreendimento no município que impactou essa arrecadação. A gente detectou isso já no fechamento de março para abril, e não é um movimento que deve continuar. O ITBI, a gente não tem condições de afirmar que ele vai numa crescente constante daqui para o final do exercício. O que deu esse impacto arrecadatório foi um empreendimento pontual e muito representativo, que foi regularizado neste ano, que foram lavadas as transmissões agora no ano de 2021. Bom, dando prosseguimento, aqui numa leitura gráfica, a gente consegue enxergar que todas as receitas apresentaram um crescimento em 2021, se comparadas a 2020 e ou aos anos anteriores. Portanto, dizer, é natural que as receitas em 2021 apresentem crescimento. Por quê? Porque o ano passado foi o ano do colapso contundente da pandemia, e o mês de abril já mostrava, abril de 2020 já apresentava essa queda arrecadatória, esse impacto contundente na arrecadação. Então, é natural que a gente vá olhando para 2021 e olhe para 2020 e perceba que o 21 vai estar sempre acima, a gente torce para que esteja muito acima de 20, mas que vai estar em algum montante acima do ano de 2020, por conta do 2020 ter sido um ano muito duro para a arrecadação municipal frente aos impactos da pandemia, em razão dos impactos da pandemia. Partimos, então, para a despesa pública, né? Quanto é que é a despesa do município? De novo, é bom a gente fazer uma breve reflexão a respeito dos conceitos. A despesa atualizada
né, possível para o município, está aqui representada na coluna atualizada. É a despesa que a gente consumiu? Não, é uma despesa possível, é uma despesa em que o município dispõe hoje de autorização para executar ao longo do exercício. Quando eu falo município, é prefeitura, autarquias e fundações. O quanto o município já comprometeu deste orçamento está aqui na coluna dos empenhados. Então, quanto é que o município já tem de compromisso firmado para o exercício? Está aqui nessa coluna empenhada, é natural, para ilustrar, para ficar claro, quando a gente abre o exercício de 2021, a gente já empenha todos os contratos. Um contrato de aluguel, a gente já empenha todo o contrato de aluguel do exercício inteiro. Então, há uma sobrecarga de empenhos que é natural e é uma forma de bloquear o orçamento para suportar essas despesas que vão ser executadas durante o exercício, as despesas certas. Qual é a despesa consumida, efetivamente consumida pelo município até agora? Quanto o município gastou até agora, até 30 de abril? A representação mais próxima do efetivo consumo está na despesa, está na coluna liquidada. O que é essa coluna liquidada? É quando eu recebo a nota fiscal do prestador de serviço, é quando eu recebo a medição, é quando eu tenho o efetivo consumo da despesa e me é apresentado enquanto fazenda a documentação para encaminhar para pagamento. Então, quando a gente olha para um perfil de consumo, a despesa liquidada pode melhor representar isso. Nós temos aqui R$ 471.817.018,98 de despesa liquidada, que pode ser traduzida aí de um modo simplista como uma despesa consumida pelo município no exercício de 2021. Dessa despesa consumida, quase que toda ela já está paga. Então, a gente costuma manter a despesa consumida, com a graça de Deus, 100% em dia. Então, dos 471 milhões que a gente consumiu este ano, a gente já pagou 464 milhões. A diferença de um para o outro são notas que estão aí para pagamento nos próximos dias, conforme os prazos contratuais, mas é bom registrar desde já. As contas estão religiosamente em ordem, a gente está com os pagamentos em dia. Passamos dificuldades, sim, no ano passado, a pandemia chegou e impactou a nossa arrecadação, tivemos muitas dificuldades em 2020, mas para 2021, até 30 de abril, a situação está totalmente controlada, retomada, e o cenário de adimplência, de plena adimplência, está de volta a São Caetano. A coluna a pagar é 472 milhões, isso aí é se eu consumir toda a despesa que está autorizada. Então, se eu precisasse pagar hoje toda a despesa empenhada, eu deveria ter mais 472 milhões de reais. É só uma apresentação daquilo que pode ser o nosso desembolso daqui para 31 de dezembro. Na parte de baixo da tabela estão as nossas transferências. Então, o quanto a gente encaminha, o quanto a gente remeteu para a administração indireta e para o Poder Legislativo até 30 de abril. Então, a gente tem a Fundação das Artes, com 3.800.000, Anne Sullivan, com 2.579.000, Fundação Pro Memória, com quase 800.000, 796 mil reais, a Universidade de São Caetano do Sul, a título de bolsas, tanto para o colégio técnico, tanto o ensino médio quanto o ensino superior, e o Poder Legislativo, com 19,5 milhões até 30 de abril. Repasses recebidos. Aqui a gente optou por trazer esses quadros desde o início da pandemia, para deixar claro o quanto o município de São Caetano tem recebido de ajuda carimbada para a pandemia. Isso aqui é recurso específico para a calamidade pública. Recebemos do governo federal 6.900.000, o que está bem abaixo do que recebemos no ano anterior, e recebemos 5.800.000 de repasses estaduais, totalizando aí 12.780.000. Esses números devem ter sido apresentados ou mencionados na audiência de ontem da Secretaria Municipal da Saúde. Também incluímos um slide que mostra graficamente qual é o tamanho da receita e da despesa, Covid e não Covid.
Então, é um recorte para deixar claro o quanto a pandemia está pesando na despesa do município ainda e o quanto a gente recebeu de ajuda para suportar essa pandemia. Então, a primeira barra, que é a despesa, a parte azul mostra a despesa normal do município, a despesa cotidiana, que não tem relação com o enfrentamento do Covid-19. 301.974, quase 302 milhões de reais. A despesa Covid, a despesa específica para a calamidade pública, está na parte verde, 39,5 milhões de despesa carimbada, vocacionada com o enfrentamento da calamidade pública. A coluna de baixo, a barra de baixo, apresenta a receita. Então, quanto a gente arrecadou de receita normal do município, cotidiana, que não é receita para enfrentamento da Covid, 472 milhões de reais. E o quanto a gente recebeu de receita exclusiva para a Covid, 12 milhões e 700. Se separássemos aqui dois balanços da prefeitura, um balanço Covid e um balanço não Covid, nós teríamos superávit em relação à despesa natural do município, porque a gente tem mais receita do que despesa, e teríamos um déficit, porque hoje a gente gasta mais do que recebe para o enfrentamento da calamidade pública, infelizmente. Bom, comportamento da despesa corrente, só prefeitura. Então, quanto é que a prefeitura tem empenhado, quanto é o comprometimento da despesa do município de 1º de janeiro a 30 de abril, desde 2016. Aqui mostra uma capacidade, mesmo no meio da pandemia, de refreamento da despesa pública. A gente está, de novo, tendo que revisitar todos os contratos, revisitar os próprios contratos vocacionados ao enfrentamento da calamidade e, de novo, tentar promover ajuste fiscal, porque a gente não sabe qual vai ser o cenário para o final do exercício, tanto para a receita quanto para a despesa. Então, mostra que a receita de despesa, de 635 milhões em 2021, empenhada nestes primeiros 4 meses, ela é inferior à despesa de 2019, à despesa de 2020. Ela só fica acima de 2017, 2018, porque, de novo, quando a gente recebe o mandato de 2017, é importante dizer, tinha muito contrato descontinuado. A política, por exemplo, de assistência social, ela estava inexistente, a gente não tinha contrato de fornecimento de inúmeros insumos, então a prefeitura estava desassistida, o município estava desassistido. Mas quando a gente entra numa linha normal de governo e de oferta robusta de serviços públicos, nós estamos falando aqui do menor número da série histórica, que são 635 milhões, e com destaque, está muito longe dos 750 milhões de reais de 2016, que, a nosso ver, é totalmente inaplicável nesse momento de calamidade pública. Bom, em termos de despesa de capital, o que é despesa de capital? É a despesa vocacionada a investimentos, amortização de dívida, é a despesa que não é do dia a dia, que não é custeio, que não é para bancar salário, aluguel, o dia a dia da máquina. Nós temos aí o maior volume de investimento empenhado para 1º de janeiro a 30 de abril da série histórica. Importante dizer, aqui nós estamos falando das grandes obras do município. Elas estão empenhadas, estamos falando aqui da própria escola, que foi entregue agora no final de semana, que foi empenhada uma parte dela nesse exercício. Nós estamos falando aqui do parque da fundação, nós estamos falando da Tente Faz Saúde, nós estamos falando do colégio da Escola Municipal Eda Mantonelli. Então, as grandes obras do município estão aqui colaborando para formar esse ótimo volume de investimento que se avizinha para 2021. De novo, vamos dizer, o investimento, sobretudo para a construção civil, ele é um excelente indutor da economia local. A gente fala isso é clichê, mas é bom a gente registrar. Há um esforço aqui de geração de emprego, há um esforço aqui de movimentação da economia local, e este volume de investimento mostra de forma contundente, explícita,
esse esforço da administração municipal de manter o investimento público. Então, é bom a gente fazer esse destaque para não ter as interpretações mais rasas e simplistas de endividamento, mau endividamento. Acho que é bom a gente qualificar o discurso e prestar contas de forma muito clara para casa. Tá? Como falava ontem, falava número não mente, né? O número está aí. Então, se é bom, se é ruim, é ruim. A gente precisa falar com clareza e qualidade. Despesa com pessoal. Vamos lá. O município retoma o patamar de 48,37% para o Poder Executivo. A gente consegue trazer de novo para o patamar de 48%. O ano passado nós chegamos a 49, 49,5%. A gente começou a se aproximar de 50, 51%. Isso não é bom, porque a gente começa a esbarrar em algumas travas. E neste primeiro quadrimestre, olhando para os 12 meses anteriores, a gente consegue, de novo, retomar esse patamar de 48,37%. Poder Legislativo, 2,85%, permanece também numa constante, permanece sem grandes alterações. E, somando as duas grandezas, a gente chega a 52% e o limite é de 60%. Então, neste quesito, para 30 de abril, a gente, de novo, retoma um patamar que nos deixa um pouco mais confortáveis em relação a esse indicador fiscal. Lembrando que a nossa meta ainda é abaixo disso. A gente gostaria de transitar ali pela casa de 46, 45, 44. Nós já trabalhamos com esse índice, mas eu dependo também de arrecadação, e a arrecadação, infelizmente, ainda não nos permite melhorar substancialmente esse indicador. Saúde. Aqui só repetir o que já foi mostrado ontem, a gente continua aplicando muito acima do nosso dever de casa. Nós estamos aqui com 28,5% de aplicação em saúde, nosso dever de casa seria 15%. Educação, 28% aplicado no primeiro quadrimestre, o dever de casa é 25%. Então, a gente também continua, como nos anos anteriores, com a aplicação acima do nosso piso constitucional, trazido pelo artigo 212 da Constituição. Restos a pagar. Vamos lá, o que é o restos a pagar? Restos a pagar é a despesa de 2020, 2019, 2018, enfim, a despesa do ano passado, que a gente tem a obrigação de pagá-la, de quitá-la durante o ano seguinte. Então, em 1º de janeiro de 2021, a gente tinha 115 milhões de reais em despesa a pagar, das quais 81 milhões de reais era a prefeitura e 33 milhões de reais a administração indireta, autarquias e fundações. A prefeitura já pagou 75 milhões dessa conta, cancelou outros 14 mil reais, a medição iria chegar, foi glosada, não chegou, a entrega seria de 100, entregaram 80, então paga parcial. E resta, em 30 de abril, das despesas de 2020, resta 6 milhões a pagar. Então, estamos num nível absolutamente confortável de restos a pagar, talvez um dos mais baixos aí da série histórica. A administração indireta tinha 33 milhões e 800 para pagar, já pagou 23, tem 10 milhões ainda a pagar. O quanto o município de São Caetano tem ainda de pagamentos de anos anteriores a serem realizados? 16 milhões e 353 mil reais. Número confortável, totalmente plausível para a gente ir executando ao longo do exercício, na medida em que as liquidações forem sendo realizadas. Metas fiscais. Aqui também é bom a gente já fazer uma observação de cara, sem prejuízo de esclarecer qualquer dúvida, qualquer dificuldade. O endividamento de São Caetano se endividou, São Caetano, está aí o quadro, número não mente. As dívidas de longo prazo do município são essas, em 30 de abril. Eu chamo a atenção para as duas linhas de baixo. As linhas de cima são
parcelamentos de dívida, como o caso do INSS, é histórico, é antigo isso, a gente está pagando, estamos religiosamente em dia. Seguido por financiamentos, que a gente encampou, contratou e vem executando ao longo desses últimos anos. E as duas linhas de baixo dizem respeito aos precatórios, que são as decisões judiciais que o município tem que pagar. Os precatórios têm prazo de pagamento até 2029, de acordo com a última emenda constitucional versando sobre esse tema, emenda 105. Então, quando a gente olha para a dívida total, 269.900, 270 milhões de reais. Quando eu olho para 270 milhões de reais, 185 milhões de reais é de precatório. Ou seja, isso é demanda trabalhista, demanda de toda sorte, pessoas que ingressam com ações judiciais contra o município e são vencedores nessas ações e a gente tem por obrigação fazer o pagamento. Então, quase 70% da dívida do município de longo prazo, para ser preciso, 68,7%, vem de decisões judiciais. Essa narrativa de que os financiamentos são menos de 1/3 da dívida de longo prazo do município. Acho que é bom a gente deixar isso muito claro, para a gente não correr o risco de transmitir uma mensagem enviesada e desqualificada para quem nos assiste. Então, a dívida de longo prazo do município, em 30 de abril, R$ 269.938.642,41 R$ das quais 186 milhões de reais diz respeito a precatórios alimentares e não alimentares contra a fazenda pública e que a gente tem que fazer o pagamento. E, de novo, estamos religiosamente em dia com todos estes pagamentos. Resultado nominal, isso aqui é variação de dívida. Quanto é que variou a minha dívida neste quadrimestre? E quanto é que variou a minha disponibilidade para fazer pagamento? Aqui é um movimento ainda muito raso para discutir. Por quê? Aqui é uma análise de dívida de longo prazo, mas ela está sendo observada de forma comparativa entre 31 de dezembro e 30 de abril. São só 4 meses. A dívida de longo prazo ela tem que ser observada a variações anuais, um prazo mais elástico. 4 meses é ainda um parâmetro em que é muito factível de eu ter muita alteração. Vamos combinar que nos primeiros 4 meses eu arrecado muito. Quem paga IPTU à vista, quem paga o IPVA. Então, no primeiro quadrimestre, eu tenho uma melhoria substancial da minha disponibilidade de caixa, se eu comparar com o final do exercício. Então, se a gente olhar na terceira linha, nós vamos ver que a disponibilidade de caixa do município sai de 60 milhões para 163 milhões de reais. Isso é natural, são os primeiros 4 meses do ano, né? E a dívida? A dívida está aqui, ó, 296 milhões de reais, que era a dívida em 31 de dezembro, e a gente reduziu ela para 269 milhões em 30 de abril, pagando precatório, pagando financiamento, pagando empréstimo com o INSS. Então, este slide ele fica mais interessante quando a gente compara com os últimos 4 meses, com os 12 meses completos do exercício. Isso é melhor para a gente comparar. Então, só quero fazer o alerta, tem uma melhoria substancial na qualidade de dívida, que é impactada pela arrecadação do primeiro quadrimestre, sim, tá? E deixar claro que a gente está pagando as nossas dívidas de longo prazo, com tranquilidade, dentro do cronograma para o qual elas foram estabelecidas, e isso está mostrado nesse quadro de resultado nominal. Se precisar, a gente fala sobre isso com mais profundidade logo na sequência. E o quanto São Caetano deve? Outro dia eu estava noticiando, São Caetano está com dívida super endividada, está aí, número não mente, tá? O endividamento de São Caetano do Sul, em 30 de abril, é de 6,84%.
eu convido a fazer uma comparação com os nossos vizinhos, que diuturnamente são usados como parâmetro de gestão para nós. Qualquer dos nossos vizinhos, qualquer. Nenhum deles tem menos que o triplo do nosso. Vou começar por aí. Então, nós temos o endividamento de São Caetano hoje é 6,84%, e o limite para endividamento é de 120% da receita corrente líquida. Então, estamos muito longe, confortáveis e em dia com essa grandeza. E nestes 6,84% estão aqueles 186 milhões de precatório que nós falamos agora há 2 slides. Se não tivéssemos eles, então, seria uma cifra quase que simbólica. Okay? Para deixar bem claro este tema também. Bom, finalizo por aqui a apresentação. Eu quero, de novo, agradecer a presidência da comissão, dizer que é sempre um prazer estar aqui. Espero ter sido mais até informal possível, porque o assunto é denso, é muita terminologia, e me colocar inteiramente à disposição para aquelas questões que eventualmente eu não souber responder, eu me comprometo a encaminhar logo a posteriori. Agradecer os vereadores e dizer que nós estamos lá na Secretaria da Fazenda todo dia, à disposição, e podem contar conosco para tudo que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, secretário Jefferson, pelas palavras, também pela clara e resoluta apresentação dessa audiência pública, que torna esclarecido esse primeiro quadrimestre de 2021 da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. Como também representando aqui a Câmara Municipal, secretário, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, então, por um biênio, estou aí, ombro a ombro com o senhor, buscando soluções orçamentárias para investimento no município, saneamento de investimentos à Covid-19, retomada das aulas, enfim. Então, agradeço sempre a sua cooperação e agilidade em tudo que estamos já colocando em prática no município nesse primeiro semestre em São Caetano do Sul. O primeiro tema, presidente, já vem aqui como mesa diretora e como presidente aqui hoje da comissão e dessa audiência pública, colocar um tema no qual a nossa Câmara, que nos preocupa muito, temos já informações que está no forno, né, vamos dizer assim, um assunto importantíssimo que a nossa Câmara de Vereadores, os nossos 19 colegas aqui, no qual me incluo, estamos empenhados em resolver o quanto antes a nossa população, que é referente ao Refis. Então, como sabemos, a população, muitas famílias estão em colapso financeiro, com dificuldade de emprego, empresas também com muitas dificuldades, e temos uma demanda enorme, todos os vereadores aqui recebem quase que diariamente demandas sobre Refis. Então, a pergunta é, qual o planejamento da Prefeitura que você pode nos antecipar sobre o Refis da Prefeitura Municipal para a Prefeitura, Saesa e USPs? A Câmara Municipal está pronta e preparada para tramitar isso em extrema urgência nas comissões de Finanças e Orçamento e também na Comissão de Justiça e Redação. Então, peço aqui para abrir essa fala, em nome aqui da mesa diretora, em nome das comissões, esse assunto que está eminente aqui na nossa cidade. Por favor, secretário. Obrigado, vereador. Realmente, eu nunca senti tanta demanda nesse sentido em relação ao Refis. Eu acho que nada mais é do que o reflexo desse mais de um ano de pandemia. Nós percebemos já a inadimplência nas receitas domésticas de forma muito contundente ao longo de 2020, e o cenário para 2021 a gente ainda não sabe como será. E o Refis realmente tem sido muito cobrado, eu sou testemunha disso, do esforço da base da Câmara em relação a esse tema, tanto em reuniões quanto em abordagem individual. E foi um Refis muito, do ponto de vista interno, foi muito difícil construir, porque a gente gostaria de trabalhar ele com algumas possibilidades extraordinárias, em razão da extraordinariedade do
da época. Nós estamos numa época que talvez não venhamos a experimentar, Deus queira, nunca mais. Então, a gente quis ser o mais arrojado possível nesse refis. Ainda ontem falava com o prefeito Tite Campanella, é um refis que não tem um caráter eminentemente arrecadatório, ele, inclusive, é social. Vamos olhar para isso, né? Bom, nós concluímos a instrução do processo nessa semana. O processo subiu para o gabinete do prefeito de ontem à noite para hoje de manhã, tá lá, e ele vem para casa nos próximos dias, tá? O vereador disse, Prefeitura, USCs, SAESA, nós também vamos apresentar para a Fundação das Artes. Então, são 4 casas, que eu me recordo que foi uma encomenda dos vereadores, que trabalhassem também a Fundação das Artes, então vem um refis combo, está chegando aqui na próxima semana, Deus queira, próximos dias, para ser, como o senhor bem colocou, celeremente apreciado por essa casa, e ainda no mês de junho já está vigorando, e da mesma forma como vocês estão prontos para votar, nós estamos ávidos por transacioná-lo e botar dinheiro em caixa. Então, o refis chegou, vou agradecer de forma pública a casa, a cobrança, até trazer para nós de forma direta o que a população tem pedido, nos ajuda muito a modular o programa de forma mais assertiva, e a Câmara de São Caetano, especificamente no ano de 2021, para este refis, foi um partícipe aí constante desde o início do exercício e faz parte deste projeto, de novo, de caráter, inclusive, social. Próximos dias, o refis está aqui para as 4 casas. Perfeito, secretário. Vamos agora dar andamento aos questionamentos dos vereadores em ordem alfabética. O primeiro a falar é o vereador Cícero Moreira, por favor. Bom dia, presidente. Me ouve bem? Sim, perfeitamente. Bom dia, presidente, nobre pares, o público que nos assiste. Bom dia, secretário. É um prazer tê-lo mais uma vez nesta casa. A pergunta a qual acho que todos nós gostaríamos de fazer, o presidente foi inteligentíssimo e proativo em fazer essa pergunta, que é referente ao refis, mas antes quero te parabenizar, porque contra números não há argumentos. Então, você mostra os números, mostra os dados, mostra os fatos e o comprometimento que você tem na sua pasta, de grande importância, com dinheiro público, para que o serviço público de nossa cidade seja realizado com maestria, com presteza e, acima de tudo, com responsabilidade. Então, parabéns, Jefferson. Eu sei que não é fácil para você, num momento como este, como você mencionou, São Caetano, embora estejamos passando por um momento muito difícil no país, em termos de arrecadação, de receita, isso é fato. Ontem, está nos jornais aí, estampado em todos os jornais, mídia impressa, o visual, 14,7 milhões de pessoas fora de um trabalho. Isso é muito ruim, né? Isso nós estamos falando diretamente. Agora, você imagina os que encontram-se indiretamente. Você imagina, se você multiplicar por 2 ou 3, quantos milhões de pessoas não estão passando necessidade. E São Caetano sempre mostrando o comprometimento com o dinheiro público em ajudar as pessoas. Fizemos o prefeito de parabéns com essa mais de 1.000 oportunidades de trabalho que vai alavancar a nossa economia local. E eu sei que você, Jefferson, foi um dos pioneiros, junto com a prefeitura, para fazer esse orçamento a sair e priorizar essas 1.000 vagas. Então, te parabenizo mais por este trabalho. Quero registrar a iminência que nós estamos passando diariamente referente ao refis, mas eu sei que nos dias próximos estarão aqui e pode ter certeza que essa casa dará celeridade para que este refis seja aprovado de imediato, chegue nas suas mãos, à mão do prefeito, e atenda os anseios da nossa população, né? Temos percebido e é crível que São Caetano está no caminho certo, no rumo certo, tanto é na parte da dívida, como você mencionou, isso é fato também, buscamos conhecimentos. São Caetano não tem, vou considerar a dívida de São Caetano é mínima, embora tenha aqueles precatórios que dão uma alavancada na parte da dívida aí, eu tenho certeza que você, no seu tempo, junto com a prefeitura, junto com esta casa, fará o melhor. Então, é só os meus pontos
de vista pelo seu trabalho. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado por vir e estar sempre à disposição, Jefferson. Um abraço. Obrigado, presidente. Parabéns pela condução da audiência pública. Obrigado, vereador Cicinho. É um dos que também procurou para falar de refis, de melhoria da qualidade do pagamento para o contribuinte. Então, obrigado e totalmente à disposição. Obrigado, secretário. Com a palavra na sequência, vereador Fábio Soares, se estiver disponível para perguntas. Vamos para o próximo agora. Córdoba. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito aqui na sequência, professor Jander Lira. Bom dia, presidente. O som está bom aí? Está sim, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, Jefferson, secretário, vereadores, vereadoras, assessores e o público. Então, quanto à competência do Jefferson, é do mesmo nível da Regina Maura, né? Eu sempre digo, nós temos divergências políticas, ideológicas, mas a gente tem que ser honesto e falar que o Jefferson tem sido um dos melhores secretários, de fato, que essa cidade já teve, do ponto de vista técnico. Não há um senão para reclamar. O presidente já adiantou uma das minhas perguntas, que era sobre o refis, já estou satisfeito. Mas, Jefferson, é o seguinte, você colocou bem aqui, né, o problema que a pandemia, do ponto de vista econômico, criou no Brasil. Tem uns dados interessantes, por exemplo, de cada 100 MEI, que são os empreendedores, né, individuais, 82 no Brasil, segundo o Sebrae, caiu o faturamento, né? As pequenas e microempresas, 74%. E outro dado é que os microempresários, 60% tentam empréstimos bancários, só 28% conseguem, né? E a gente viu bem as medidas do governo federal, foi só de boca, no boquejo, como dizem os mineiros, né? Foi só no boquejo. Você que é mineiro sabe disso. De fato, esses recursos não chegaram, só chegou para os grandes. Os grandes conseguiram. Então, dentro desse quadro, a minha pergunta é, existe algum estudo para se construir um fundo de apoio a essas pequenas empresas e esses MEI? Porque eu estou fazendo uma indicação, né, para a criação desse fundo de apoio. Eu entendo que o Estado, quando eu falo o Estado, é o governo federal, o ente estadual, né, e os municípios, ele é um grande indutor do desenvolvimento econômico. Eu sou um keynesiano e eu compreendo bem isso, eu defendo, eu não sou um neoliberal que diz que o mercado resolve tudo. O mercado não resolve tudo. Então, o Estado é importante como indutor econômico, fundamental. E essas pequenas e os MEI estão, de certa forma, abandonados, né? E aí eu também tenho um projeto de lei, junto com o presidente da Câmara, o professor Pio Mielo, que cria esse fundo de apoio, né? Seria agora, talvez a gente tenha que estudar não só quem vai colocar recursos nesse fundo, né? Os apoiadores desse fundo, a gente pode criar aí, sei lá, uma legislação específica para as grandes empresas também ajudarem. Mas seria interessante, eu faço a pergunta, se não tem esses estudos acerca disso, eu queria que Vossa Excelência, depois eu vou passar para Vossa Excelência essa minha indicação e esse meu projeto de lei, que talvez ajude e aí o município consiga criar. Eu acredito que se você conseguir apresentar um fundo desse, que essa Câmara com certeza vai aprovar, você vai fechar com chave de ouro a sua atuação aqui em São Caetano. Quando você voltar para a sua Minas querida, nós vamos ficar com saudade de você aqui, se conseguir fazer isso. Obrigado, Jefferson. Obrigado, vereador Jander. Tema absolutamente relevante.
de momento, e é bom a gente... Eu acompanhei pudemos acompanhar pela imprensa a questão da apresentação do projeto de lei da parte do Poder Legislativo, aí, cujos signatários são o presidente Pio Mielo e o vereador Jander. E, em paralelo, é bom a gente dizer da inclinação de São Caetano do Sul para pautar, para enfrentar essa questão de crédito, tá? Eu vou só voltar minha máscara, eu cometi a indelicadeza de não voltar ela depois que eu tomei a minha água. Vamos lá. Essa casa aprovou em 2019, antes da pandemia, a Lei Municipal 5.793. Essa lei criou o programa de microcrédito para São Caetano do Sul. Foi no final de 2019. E ali, nós já deixávamos as condições jurídicas para enfrentarmos esse tema. É uma lei pioneira. Eu recebi a determinação do prefeito Auríquio, à época, para pautar este modelo e debater com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós buscamos os melhores modelos de referência do país. A base dele foi o município de Florianópolis, então a gente não inventou muito a roda, a gente pegou Florianópolis e mais 3, 4 pontos de outros projetos já existentes no país. Compilamos, apresentamos a casa aprovou. A expectativa era, ato contínuo, lançar esse programa. O que a gente teve foi a crise epidemiológica, alguns meses depois. Então, a gente não conseguiu avançar com este tema. E recebemos do prefeito Tite Campanella, há 60 dias, a incumbência de retomar esse assunto. Foi no momento paralelo ali ao debate do tema aqui para o Poder Legislativo. Como é que a gente está? Nós vamos ter que apresentar um projeto de lei aqui, alterando a lei de 2019. Essa alteração chega agora em junho. Nós ainda ontem debatimos isso. Porque nós estamos percebendo que o mercado de crédito está trabalhando com algumas formas arrojadas de garantia, de transacionamento desse recurso, que a gente não previu à época. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste fino na legislação. E, de novo, viu? A gente está à disposição para rediscutir, com base nas propostas do próprio Poder Legislativo. Acho que agora é hora de somar esforços, independente, como o professor Jander falou, de questão ideológica, inclinação partidária, é hora de somar esforços em prol desse tema que é de interesse comum. E a gente vai precisar ajustar a questão legal para melhorar a qualidade do crédito. Tem dinheiro, sim. Nós, nessas últimas conversas, detectamos que 85% da carteira bancária do país está concentrada nos 5 maiores bancos, e nós temos que furar essa bolha e trabalhar com os menores, porque os menores têm aptidão, eles têm condição, eles têm funding para chegar ao MEI, chegar ao pequeno, chegar ao micro. Nós percebemos que os programas oriundos do governo federal foram insuficientes, mas muito insuficientes. O PRONAMP, que foi o programa lançado pelo governo federal ano passado, ele durava horas, pós-abertura. E os bancos, pela nossa percepção, os bancos tradicionais têm se mostrado muito distantes daqueles que estão precisando. Nós temos 16 mil MEIs no município. Esses MEIs não conseguem crédito. Ou se conseguem a juros exorbitantes no momento em que taxa Selic historicamente pequena. Então, sim, professor Jander, nós vamos trazer o projeto para ser alterado e apreciado nessa casa, para alterar essa lei de 2019, e nós vamos colocar um programa de microcrédito na rua, que nós já tínhamos essa orientação de governo lá em 2019, no final de 2019, e agora que a gente consegue respirar um pouco neste momento de pandemia, a gente tem, de novo, a orientação do gabinete do prefeito para conduzir. Vai chegar aqui, já adiantando que pela Secretaria da Fazenda e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
já foram feitas algumas rodadas com parceiros bancários não tradicionais e tradicionais para trazê-los para perto, e eles estão participando dessa alteração legislativa que vem para casa. Então, é com base na oitiva do mercado de crédito que a gente vai precisar ajustar e botar o programa na rua. O programa vem em junho para casa e a gente espera fazer chegar o dinheiro na mão de quem precisa. Obrigado pela pergunta e está no nosso radar, sim. Obrigado, vereador Jander Lira. Com a palavra, doutor vereador Marcos Fontes. Bom dia, senhor presidente, Córdoba, vereadores, secretário. Obrigado mais uma vez. Desculpe que eu acompanhei de longe, mas entrei um pouquinho atrasado, mas deu para perceber o esforço, o hercúleo que tem sido feito pela secretaria e pelo prefeito para que mantenha não só o orçamento, mas como todos os projetos que já vinham em andamento, né? Então, quer dizer, continuam em andamento, os projetos já vinham do outro governo, do Oric, e parabéns, porque, apesar de tudo, nós tivemos um saldo positivo no número de empregos em São Caetano. Tenho conversado com o Fernando Trincado, e isso é importante, né? Aliás, o país parece que tem tido um saldo positivo, e São Caetano deu exemplo. Não sei agora de cabeça, 4.000 e poucos carteiras assinadas, 3.000 e poucas demissões, é em torno disso, né? E parabenizar porque permitiu o esforço. E eu sempre falo muito sobre a formalização. Nós temos muitos empregos informais. Claro que isso, acho que com certeza ajudaria o dinheiro circular, porque só dessa forma, inclusive esses 1.000 empregos, parabéns ao prefeito e também ao secretário, eu tenho certeza que a economia de São Caetano melhorará muito, principalmente se for consumido em São Caetano, porque a partir do momento que você começa a entrar no teu orçamento familiar, que sejam 700 e poucos reais, com certeza esse é o dinheiro que vai circular, mercadorias, alimentação, lojas, enfim. Eu ia falar sobre microcrédito, mas o secretário já falou muito bem, que acho que é uma das formas de você incentivar os pequenos empresários que sofreram muito com essa pandemia, e apesar que o prefeito foi bem taxativo, ele ajudou, flexibilizou bem durante essa fase crítica que nós tivemos, e eu já visto que o próprio comércio agradece muito. Eu só queria saber se há realmente algum programa maior para tentar aumentar essa formalização de empregos. E te agradecer que esses dias o secretário me recebeu, que eu acho que tudo que a gente puder fazer para melhorar o orçamento familiar, e nós sabemos que os donos de os transportes de escolares estão sofrendo muito, eu fiz um projeto para que pudesse, da mesma forma que os taxistas puderem fazer as propagandas nas peruas escolares, para tentar ajudar no orçamento. A minha pergunta é só essa, se há algum projeto a mais, um incentivo para a formalização desses empregos. Obrigado mais uma vez, secretário, parabéns, viu? Obrigado, vereador Marcos Fontes. Sim, o programa do microcrédito, ele vai focar em MEIs, nessa primeira rodada, e ele invariavelmente vai aproximar o diálogo com esse público, com essa clientela. Nós temos, dos nossos quase 17 mil MEIs, quase 80% deles não estabelecidos. O que isso significa? Ele não compareceu à prefeitura compareceu de forma remota, tá? Não necessariamente no sentido presencial da palavra, mas que não procurou ter uma inscrição municipal. Isso dificulta muito a assertividade da política pública. Por quê? Eu posso ter um MEI cadastrado em São Caetano, mas que já não reside aqui, que não tem atividade aqui, que passou por aqui em alguma época. E isso desvirtua a análise do público, do público-alvo. Então, este programa do microcrédito, que no primeiro momento vai ser focado no microempreendedor individual, invariavelmente vai nos aproximar desse público. Os senhores vão perceber que nós não estamos trabalhando com crédito, puro e simples. Precisa ter assistência.
porque pior do que o endividamento é mais endividamento. Então, precisa ser um crédito que ajude a melhorar a qualidade da finança doméstica do MEI. Não pode ser um crédito de per si. Senão, a gente pode, inclusive, cometer o equívoco de deixar ele numa situação ainda pior do que ele eventualmente esteja daqui a um tempo, porque ele vai estar com mais uma dívida para pagar. Então, tem que ter assistência, tem que ter curatela. Por quê? São os grandes geradores de emprego no país, são os MEIs, as micro e as pequenas empresas, e a perspectiva é que um dia eles se tornem pequenas empresas, médias empresas, e são as pessoas que estão prestando o serviço do nosso cotidiano e que estão severamente impactadas pela pandemia. Então, vem sim, eu acredito que o microcrédito, quando focado no MEI, que vai ser a primeira janela, vai nos permitir aproximar e cuidar não só da regularização deles, bem como da proximidade mesmo, do diálogo, para a gente tentar conhecer melhor aí quais são as demandas desse público e, dentro das nossas perspectivas enquanto município, tentar ajudar. Mas vem sim, está no pacote aí, que vem para a Câmara agora em junho. Obrigado, parabéns de novo. Obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador Marcos Fontes. Passo a palavra agora para o vereador doutor Matheus Janello. Presidente, está me ouvindo bem? Perfeitamente. Bom, bom dia, presidente. Bom dia, secretário Jefferson. Bom dia para todos que nos assistem em casa. Queria primeiro agradecer a presença do secretário, ressaltando a importância das audiências públicas, ressaltando a importância da gente ter o contato com o executivo. Aqui nós somos a Casa do Povo, e é bem interessante a gente ter essa oportunidade para conversar e entender melhor o que está sendo feito aqui no município. Mas, bom, como já foi falado algumas vezes aí do Refis, né, do Programa de Parcelamento e Desconto, queria parabenizar pelo esforço e queria que falasse um pouco mais, se tem uma previsão de como que vai funcionar, como que vai ser, se a gente vai ter, se a gente já tem algumas estatísticas de qual que vai ser o desconto, se a gente aqui na Câmara pode colaborar em alguma coisa, e também queria um breve relato sobre a perspectiva fiscal para o ano de 2021, como vai ser a arrecadação, etc., e outras coisas. Mas é isso, secretário, bem simples, bem rápido, para o pessoal também de casa conseguir acompanhar bem e não ficar muitas vezes igual a gente tem aqui na Câmara, aquelas sessões extensas. Quero cumprimentar e agradecer o vereador Matheus Janello. Sim, é bom a gente deixar alguns números consignados aqui, né? São números desta semana, bastante atuais. Esse Refis tem um potencial de alcançar 16 mil devedores. Falando aqui de 10% da população da cidade. Perfeitamente. Se levarmos isso ao sentido de família, de empresas, de empregos, então o alcance dele, potencial é muito alto. O estoque de dívida hoje é de quase 1 bi e 100, é de 1 bi 0,95. Então tem muita coisa aí para ser trabalhada e recuperada. E são muitas faixas de desconto. Veio muito mais amplo, muito mais diverso, vem muito mais diverso do que as edições anteriores. De novo, é a primeira edição, e Deus queira a única dentro do ambiente de pandemia. Então, ele vem com maiores descontos e com maior número de faixas. Então, ele é mais arrojado. Gostaríamos de fazê-lo ainda mais arrojado, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal nos coloca várias barreiras e a gente precisa respeitar essas barreiras. Mas, sim, muitas faixas de desconto, com descontos bastante atrativos e melhor, sobre esse aspecto, bem melhor do que as edições anteriores. Porque, repito,
o olhar para esse refis, ele é também social, ele não é eminentemente arrecadatório. Então, refis é isso. Perspectiva para o final do ano. Essa é uma pergunta que a gente se faz no dia a dia, é emblemático. Quem está lá conosco na Fazenda, os secretários que estão no dia a dia debatendo a viabilidade de encampar novos projetos, é impossível prever o cenário de curto prazo arrecadatório e ou de despesa. É impossível. Para se ter ideia, a arrecadação do primeiro quadrimestre foi muito boa, quando a gente olha em comparação aos anos anteriores. Muito boa mesmo. A do primeiro trimestre foi muito além do que a gente esperava. O primeiro quadrimestre, muito além. O mês de maio já se adianta aqui, muito ruim. Então, é uma oscilação arrecadatória que, quando a gente olha para maio e a gente vê um movimento de refriamento da economia em março, começa a fazer sentido. A gente obrigatoriamente precisa dar uma segurada na economia no mês de março, 2 meses depois a gente começa a sentir isso na arrecadação. Tem uma lógica cíclica. E agora, quem me diz que nós não teremos fechamento da economia nos próximos meses? Esse é o ponto. Então, na receita, há uma imprevisibilidade muito grande. Na despesa, também, o IGPM, que corrige os contratos da prefeitura, está na casa de 30%. Então, nós estamos sentando com os fornecedores da prefeitura, com todos eles, para negociar 30%, e eles estão dando 20%, 18%, 15%, 10%, e nós estamos agradecendo. Mas veja só, nós estamos trabalhando a reajustes de 2 dígitos, e de modo muito favorável. A gente tem conseguido boas negociações, mas mesmo no cenário de ótimas negociações, nós estamos lavrando reajustes de 10 para cima. Só que a minha arrecadação não vai crescer 10, isso é certo. Então, cenário, Matheus, vereador Matheus, pergunta muito boa, para a gente também alinhar o discurso. O cenário é de curto prazo, é de total imprevisibilidade. O de médio prazo, não, a gente vai se recuperar, a gente vai sair bem deste negócio, enquanto país, enquanto Estado, enquanto município. A situação de São Caetano do Sul está confortável no curto prazo? Por hoje, sim. Mês de abril, os números estão aí, mostra que a gente está totalmente em dia, com a arrecadação crescente. O mês de maio é outro capítulo, o mês de junho é outro capítulo, e por aí vai. Nós vamos vivendo cada dia seu dia e tentando priorizar aí as políticas públicas que se fizerem prioritárias para esse momento de pandemia. Obrigado pela pergunta, muito boa. Obrigado, secretário. Daniel, posso falar só uma coisinha? Claro. Eu não sabia que esse refis tinha a capacidade de atingir 10% da nossa população aqui de São Caetano, 16 mil pessoas. Então, eu faço um apelo aqui para os nossos amigos, meus parceiros vereadores, para realmente ajudar na divulgação, para as pessoas conseguirem fazer o pagamento, como o próprio secretário falou, é um pagamento, é um refis com uma intenção bem grande social, e também para ajudar na arrecadação da prefeitura. Então, eu faço apelo para os nobres pares focarem também um pouco na divulgação para os conhecidos, para os eleitores, para as famílias que desconhecem. Muito obrigado pela explanação, viu, secretário? Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, vereador. É importante destacar que, dentre esses 16 mil registros, estão CPFs e CNPJs. Então, esse projeto da prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal, atenderá às demandas também do comércio e das empresas da nossa cidade. Vamos agora passar a palavra aos assessores de vereadores. Peço que aqueles que tenham interesse da palavra, liguem suas câmeras, sinalizem com a mão e eu vou chamando na sequência. A primeira a falar, a assessora Fernanda. Com a palavra, Fernanda. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, secretário. Eu sou a Fernanda, eu sou co-vereadora do Mandato Coletivo das Mulheres por Mais Direitos. E primeiro eu queria dizer mais uma vez aqui para a gente repensar esse horário de audiência pública. A gente está vendo aqui na
na transmissão da Câmara, pelo Facebook da Câmara, uma média de 18, 19 pessoas assistindo. A gente vê na sessão da Câmara uma média de 100 pessoas assistindo, já não é um horário ideal, mas a gente já vê bem mais. Então, esse horário das 10 horas aqui é bem ruim para a população acompanhar, né? Então, mais uma vez, lembrar isso. E aí, secretário, eu tenho 3 perguntas para fazer, tá? A primeira, a gente viu aí nos quadros de receita que eles mostram a evolução da arrecadação com a recuperação em relação a 2020. E foi até mesmo maior que 2019. E os quadros, eles estão em valores nominais, é isso? Só para ver se está correto o meu entendimento, não é de modo alguma área. E se sim, se você tem a dimensão da variação desses valores, se forem corrigidos a partir da inflação acumulada. Vou fazer a segunda e a terceira, pode ser? E aí você responde junto? Beleza. A comparação da despesa, receita, tem mais de 100 milhões de diferença. E acho que isso é natural, porque boa parte da receita se concentra aí no primeiro quadrimestre. Mas eu queria saber se dentro dessa margem orçamentária a prefeitura segue guardando recurso para comprar a vacina. Se você tem informação sobre isso, porque até então um dos protocolos de intenção de compra assinado de vacina da Sputnik foi negado pela Anvisa. Então, se tem alguma informação sobre isso. E a terceira e a última pergunta, a gente está vendo aí uma iminência de uma terceira onda de Covid, a própria prefeitura daqui já reconhece isso também, né? Então, é provável que a gente veja aí nos próximos momentos uma nova rodada de medidas mais rígidas de controle. Já começou Santo André, São Bernardo. Então, primeiro faço coro aí à iniciativa, a proposta do Jander, que é fundamental para apoiar quem mais gera emprego aqui, que são as micro e pequenas empresas. E aí também nosso mandato já fez indicação disso, que eu vou dizer para a prefeitura. E queria saber da secretaria aqui se tem algum estudo, alguma previsão que viabilize uma renda básica municipal, que pode ser novamente muito necessária para auxiliar tantas famílias aí nesse momento aqui na cidade. É isso, obrigada. Obrigado, assessora Fernanda. Eu acho que eu anotei tudo, se ficou alguma, eu vou pedir a gentileza de você me cobrar ao final da explanação. Vamos lá. Comportamento arrecadatório, valores nominais, sim. Se descontarmos a inflação acumulada no período, pelo IPCA, claro, porque os outros índices estão na casa muito alta, então vamos trazer para o índice amplo, que é o índice oficial do país. A gente tem 6,76% de IPCA e a gente cresceu quase 10% em receita corrente nesse período, então nós podemos falar de 3% de crescimento real. Tá. Esse crescimento real, ele tem viés? Tem. Ele está enviesado. Por quê? Porque o mês de abril de 2020 foi muito ruim por conta, necessariamente, da pandemia. Quando eu olho para 2019, nosso crescimento é de 12%, crescimento nominal. Então, se eu tenho um crescimento de 12% e 6,76% de IPCA no último ano, o IPCA do ano anterior não variou tanto, ele foi ligeiramente inferior para esse mesmo período, a gente estava na casa de 4,5%, 5%. Então, a gente continua olhando, mesmo num biênio, com o crescimento real. A gente está com crescimento real até abril, comemoramos isso, e vou alertar, abril, maio é outra história, junho será outra história, mas até abril a gente tem, sim, crescimento real. Receita versus despesa, sim, há um colchão de 100 milhões de reais entre uma e outra, é natural, como você bem pontuou, normal, a gente arrecada muito dos primeiros 4 meses e a despesa vem pesada no segundo semestre. Importante dizer, né? A despesa do primeiro quadrimestre também foi muito tímida, a gente controlou, a gente está apertando tudo internamente para tentar fazer esse colchão. Este colchão prevê vacina. Nós contingenciamos 6% do orçamento, logo no início do exercício. Parte desse contingenciamento já é a predisposição a uma aquisição de vacina. Nós assinamos inúmeros protocolos, não conseguimos, nem nós, nem nenhum ente subnacional do país conseguiu adquirir. E aí os preços são da mais variada ordem, de acordo com a origem, de acordo com as condições logísticas. Eu mesmo participei da negociação com uma das bandeiras e vi que o cenário é muito conturbado, muito difícil para fazer chegar. Se abrir a oportunidade, dinheiro não falta para comprar isso. Aliás, eu disse logo no começo do exercício para o prefeito
Tite Campanella, é o nosso melhor investimento. Vacinar, minimizar esse drama e trabalhar com a economia local, pelo menos a economia local, livre desses impactos de fechamento. Então, vacina, sim, estamos prontos, com orçamento bloqueado e contingenciado para isso. Renda mínima. Já ensaiamos, mas não dá para falar. Vou dizer o porquê. Ainda há entraves legais, tem municípios fazendo, a gente está acompanhando. E há entraves orçamentários, de novo. Se eu vou comprar vacina é uma coisa, se eu não vou comprar vacina é outra. Se vai ter um fechamento da economia agora, no mês de junho, que é o que a gente ouve, final de junho, 2 meses depois nós vamos sentir o impacto na arrecadação. E o cenário de proteção fiscal para os ordenadores de despesa, que é o nosso caso, não está pronto. No ano de 2020, houve legislação federal que protegia os gestores públicos no enfrentamento da Covid. Essa legislação não está reeditada para 2021. Então, infelizmente, a gente tem amarras fiscais para isso. Então, vamos lá. O programa de renda mínima já foi muito debatido internamente esse ano. Nós já temos inúmeros ensaios através da Secretaria de Assistência Social, Marisa Catalão, público, um olhar para critério, um olhar para o que tem já no país, um olhar para o governo federal, a gente já ensaiou. Mas não há condição ainda, a nosso ver, plena, jurídica e orçamentária. Vamos esperar um pouquinho mais para lançar sem riscos para ninguém, nem para os gestores públicos, população que vai ser assistida. Colocamos na rua mais oportunidade. Acompanhou, até onde recebi de informação 1.300 inscrições, quem tiver informação melhor pode colaborar. Vem aí o programa, agora já primeira semana de julho começam as atividades, vai ter capacitação desse público. A gente vai transacionar pela primeira vez, transacionar o recurso pelo cartão São Caetano. Então, a gente vem com o cartão São Caetano. Explique isso melhor, secretário, por gentileza. A expectativa é de retomar o cartão São Caetano para aquilo que ele foi criado. Ele foi criado para ser um canal de política pública, uma canalização de política pública, qualquer que seja, financeira ou não financeira. E conseguimos alinhar com todos os partícipes. Esses 1.000 beneficiários deste programa vão receber, ao final de julho, via cartão São Caetano. O cartão vai ser usado no comércio local, na prestação de serviço local. É uma forma de tentar, inclusive, manter o dinheiro no município. Então, assim, muito nos orgulha estar colaborando, né, com a Secretaria de Assistência e Inclusão Social nesse projeto. Se falarmos de renda, é uma renda acompanhada de trabalho, é o nosso primeiro input em 2021. E se tivermos condições jurídicas e financeiras, o programa de auxílio emergencial direto à população já está ensaiado internamente. Tendo as condições, a gente bota na rua com responsabilidade. Acho que respondi tudo, se não respondi, estou à disposição e agradeço aí pelas perguntas. Obrigado, assessora Fernanda. Um minuto, por gentileza. Caso tenha mais algum assessor ou assessora que queira a palavra, por favor, sinalizar com a mão. Não havendo mais assessores de vereador. Senhor presidente, não esqueça do humilde vereador Gilberto Costa aqui, senhor presidente. Dou a palavra ao líder de governo, vereador Gilberto Costa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. Tudo em paz aí? Excelente, vereador. Maravilha. Eu estava vendo o jornal aqui, senhor presidente. O senhor está bonito aqui, hein, senhor presidente? Não quanto o senhor, mas a gente tenta chegar próximo, vereador. Parabéns, viu? Mas eu só fiz essa brincadeira porque na vida a gente pode ser sério sorrindo, não é isso, Jefferson? É isso aí, vereador. Tá certo. Secretário, eu digo uma coisa
a você. Ontem nós tivemos aqui a presença da Regina Maura, prestando conta da pasta da saúde, e hoje você prestando conta aí da pasta da economia, da fazenda. Ou duas pastas complicadas, hein? Vocês mexem exatamente com o que é mais sensível no ser humano: saúde e dinheiro, não é isso, Jefferson? Sim, montanha-russa, viu? Muita emoção e trabalho. Sim, sim. Tanto que a gente fala que a saúde natural a gente precisa priorizar e a saúde econômica também, tá certo? E eu falo isso, fazendo aí as minhas colocações dentro da minha fala, porque a gente tem tantas regras, tantas leis nesse país, fiscalizatória, que eu, todo dia, não só para mim, para minha família, mas para vocês também, peço que Deus continue abençoando vocês, mesmo com toda a seriedade, responsabilidade e competência que a gente sabe que você possui. E junto com a sua equipe, você sabe o quanto é sensível a sua pasta. Então, que Deus abençoe. E eu falei da outra vez, Jefferson, e repito aqui, a alegria que São Caetano tem em tê-lo como nosso secretário. A gente acompanha o seu trabalho aqui no município e também vimos em outros lugares. E é exemplar. Sorte de São Caetano que temos aí o seu trabalho junto com a sua equipe. Gostaríamos que isso fosse estendido para o país como um todo. Tenho certeza que o país estaria com menos problemas financeiros e de gestão pública na área financeira. Eu queria deixar registrado, Jefferson, da alegria de ser líder do governo, sendo líder do governo, participando junto com você de amplas decisões no que se tange à economia local. O Refins, né, vai vir aí para a gente aprovar, são 4 pastas importantes dentro da cidade. A gente está pronto, como o próprio Daniel Córdoba falou, para a gente rapidamente devolver e darmos resposta à nossa sociedade, principalmente essa que tem aí tributos atrasados com a nossa